Olá, tudo bem? Meu nome é José Fernandes Vilas e hoje nós vamos falar sobre os critérios diagnósticos, como fazer o diagnóstico, como reconhecer os sintomas de bulimia em um indivíduo. Isso é muito bom, eu achei um tema muito bacana para falar para vocês, porque nós estamos em quarentena, os pais estão em contato muito mais íntimo com os seus filhos e às vezes você tem uma adolescente dentro de casa que tem esses sintomas e você não observa por quê. Você geralmente passa o tempo inteiro fora de casa, então não tem como observar certas alterações que estão ocorrendo dentro da sua casa. Então, para que você fique atento nesses possíveis sintomas, vamos ver esse vídeo para poder orientar vocês melhor. Só que antes da gente falar desses sintomas, eu gostaria de falar algumas curiosidades para vocês verem a importância que é a bulimia na nossa sociedade. Primeiro, que a bulimia ela é muito mais frequente que a anorexia. Se você observar na sociedade, entre as meninas de 15, 14, 20 anos e as universitárias, você vai observar que existe um número muito maior de mulheres que têm um peso normal e provocam vômito do que aquelas mulheres super magras que têm anorexia, certo? Porque é mais comum ter mulheres com peso normal e terem bulimia e geralmente a grande parte das mulheres que têm anorexia são muito magras. Outra curiosidade, 1 a 4% das mulheres elas têm a bulimia. Você imagina numa cidade como Itaperuna que tem 100 mil habitantes. Suponhamos que tenhamos 50 mil mulheres em Itaperuna. Ou seja, 1 a 4%, gente, então, ou seja, 10% de 50 mil, 5 mil pessoas, 5% seriam 2.500 pessoas, ou seja, até 2.500 pessoas, 2.500 mulheres teriam bulimia, olha só. Então é muita gente. Numa cidade como Itaperuna, a gente pensa que a gente quase não sabe de casos assim, mas dentro do consultório a gente tem essa certeza. Mas grande parte desses pacientes passam desapercebidos porque os pais não estão em casa. Geralmente, nessa nova sociedade que nós temos, os filhos têm banheiro privado, então tem que ficar de olho. Essa doença é uma doença quase que exclusiva das mulheres, em grande parte são de mulheres, pouquíssimos são os homens, principalmente porque a exigência hoje em cima das mulheres em relação à estética é muito maior. Claro que isso tem subido em relação aos homens e existem casos de homens com bulimia, porém, pelo histórico da nossa sociedade, a mulher é muito mais exigida, então, no caso, essa doença é muito mais frequente na mulher. É muito comum, no histórico dessa paciente, ela ter obesidade na adolescência ou na infância, ou ter um histórico familiar de obesidade. Como se faz o diagnóstico? Olha só, aquele paciente, aquela menina que você vê, você chama assim, minha filha, vamos tomar café da manhã. Aí ela não quer tomar café da manhã. Mas aí chega no almoço, você convida de novo ela também para almoçar, ela não quer almoçar. Porém, chega 2 horas da tarde, você vai lá no quarto dela, tem uns 10 pacotes de biscoito, porque ela comeu aquilo tudo e na hora que ela acaba de ter aquele episódio de compulsão alimentar, de comer aquela tonelada de comida, ela começa a sentir uma dor abdominal, um desconforto, aí ela, para poder tirar esse efeito, para poder purgar, que a gente fala, para poder compensar, ela acaba vomitando essa quantidade de alimento que ela ingeriu. E isso causa uma culpa, a pessoa começa a ficar depressiva, começa a ficar inquieta, ela começa a se autoexigir com sentimento de fracasso que ela fica, porque ela não consegue segurar esse episódio de compulsão alimentar. Geralmente, esse episódio acontece uma vez na semana ou mais vezes por pelo menos 3 meses, porque é necessário que seja assim para poder fechar o diagnóstico. Então tem pelo menos uma vez por semana desse episódio de compulsão alimentar, associado a mais de 3 meses desse histórico. E geralmente as pessoas chegam no consultório com muito mais tempo de história pela demora da percepção familiar, porque o adolescente, ele acha que aquilo está tudo bem, está compensando o ganho de peso que ele está tendo, mas aí depois quando a família percebe já se passou 1 ano, 2, enfim. É muito importante lembrar que o peso nesse paciente com bulimia
ele acaba não perdendo tanto peso como o paciente com anorexia. Por quê? O paciente com bulimia, quando ele vai vomitar, ele não consegue vomitar todo o conteúdo gástrico. Já o paciente com anorexia é um paciente que ele acaba não se alimentando, então ele acaba entrando em um outro processo de emagrecimento. Então, os pacientes com bulimia geralmente têm um peso normal e raramente estão emagrecidos. Exatamente por esse motivo da questão de absorção alimentar e pela reclusão alimentar do anoréxico. Então, esses pacientes, após essa compulsão alimentar, esse uso de muita comida, quando eles consomem muita comida, o que eles fazem para poder compensar essa compulsão alimentar? Eles podem induzir o vômito, eles podem usar laxantes. Então, importante, se você começa a ver a bolsa da sua filha, ver se tem algumas medicações, veja se tem laxantes, se tem diuréticos. Eu não vou falar o nome aqui para poder também, porque às vezes alguma criança, algum adolescente está assistindo, então não é o ideal que eles saibam qual é o remédio que se usa. Então, vê se tem laxante, vê se tem diurético, vê se tem remédio que ajuda a provocar vômito. Tá? Fiquem atentos, remédios que ajudam a ter diarreia, a não absorver gordura. Então, tem uma gama de medicações que podem ser utilizados por esses pacientes e a gente às vezes nem está percebendo, porque fica uma coisa muito exclusiva e eles nunca contam que vão fazer um negócio desse, até pela questão de peso na consciência. E existem alguns pacientes que após fazer essa ingesta calórica, terem esse episódio de compulsão, eles fazem exercícios físicos extenuantes. Então é meio que para compensar a caloria. Tipo assim, ele viu que comeu 1000 calorias, ele vai fazer esteira até acabar aquelas 1000 calorias. Então fique sempre atento se você observa que a sua filha do nada começa a ficar 1 hora e meia na esteira. Como assim? Tem alguma coisa acontecendo, tá bom? Ou vai 2, 3 vezes na academia, pode ser que esteja acontecendo essa questão da compulsão alimentar, beleza? É muito frequente nesse paciente ele ter um medo intenso da obesidade e com isso ele começar a se policiar o tempo inteiro pensando em magreza, ele tem uma autoavaliação do peso corporal dele errado. Então ele acha, mesmo ele estando com o IMC, que é o índice de massa corpórea, mesmo que esse IMC esteja normal, ele acha que ele está sobrepeso e às vezes na realidade ele está normal, mas mesmo assim, pelo medo da obesidade, ele começa a desenvolver todo esse processo de compulsão alimentar, seguido de métodos compensadores, como eu já disse para vocês, com os laxativos, os remédios para provocar vômito, os remédios para poder fazer com que não haja absorção de gordura, os diuréticos, enfim. É muito comum nesses pacientes com bulimia, eles virem no mesmo paciente, nós observarmos que ele tem bulimia e anorexia, que são duas doenças distintas, mas elas geralmente coabitam no mesmo paciente. Eu vou fazer um outro vídeo posteriormente para a gente falar sobre anorexia, mas hoje nós vamos falar só sobre essa questão da bulimia. A maioria dos pacientes que têm bulimia, eles geralmente se apresentam com um peso normal. E uma grande minoria, uma pequena minoria, se apresenta com baixo peso, tá? Ou até sobrepeso. E geralmente essas pessoas, existe uma diferença entre os bulímicos dos anoréxicos, é o seguinte: devido à alteração hormonal que há nos anoréxicos, que é muito intenso, geralmente os anoréxicos eles não têm uma vida sexual ativa, pelo desânimo mesmo. Porém, os bulímicos eles conseguem ter uma vida sexual normal. Existe um sinal que você pode observar no seu filho ou na sua filha, que aqui nessa região, nessa calosidade, nessa parte dos ossos aqui dos dedos, a pessoa que induz o vômito, geralmente essa parte aqui, ela bate no dente e começa a criar uns machucadinhos ou uns calinhos, com o tempo vai virando uns calinhos, tá? Vou mostrar até uma foto para vocês verem. Então a gente chama de sinal de Russell, onde o paciente tem esses machucadinhos ou essa calosidade óssea, tá? É muito comum os pacientes apresentarem o ácido que vem do estômago, ele começa a corroer os dentes e com isso os pacientes começam a ter uma diminuição do esmalte dentário. Se você observa, geralmente o meio do dente está branquinho, mas ao redor do dente tá muito mais claro, que isso significa que está corroendo o esmalte dentário. Existe um alargamento das parótidas, que são glândulas que ficam aqui na nossa região da mandíbula,
Por quê? Porque existe uma grande produção de saliva, principalmente pela grande ingesta alimentar, que tem que produzir mais saliva, e também pela indução do vômito. Porque quando você faz isso, você aumenta a produção salivar e aumenta a produção de amilase. E isso pode ter um aumento excessivo de amilase, uma hiperamilasemia, e ao mesmo tempo uma grande produção de saliva. E para finalizar, nós vamos falar dos dois subtipos, porque nós estamos falando de bulimia, porém elas são divididas em são dois tipos de paciente dentro da bulimia. Então eu tenho dois tipos de paciente. Eu tenho o paciente tipo purgativo e tenho o paciente bulímico não purgativo. O paciente bulímico purgativo é aquele paciente que ele induz frequentemente o vômito, só que ele também tem as compensações. Ele pode tomar remédio para poder, o laxante, ele pode tomar remédio para fazer xixi, ele pode tomar remédio para poder inibir a absorção de gordura, remédio que aumenta o trânsito gastrointestinal, e também ele pode induzir isso com muita frequência, certo? Então esse é o método purgativo. Já o paciente não purgativo, que seria o paciente, ele tem bulimia, porém não é tão frequente esse ato de compulsão alimentar e indução do vômito, porém ele faz geralmente exercícios extenuantes, ele faz uma dieta restrita, só que é um paciente menos comprometido que o paciente que induz o vômito e utiliza essas outras medicações. Que geralmente o paciente que toma medicação, geralmente são pacientes que são muito comprometidos psiquicamente. São pacientes que têm uma avaliação da autoimagem muito diferente, muito pior do que aquele paciente que às vezes faz eventualmente a indução do vômito, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre bulimia. Ainda vou fazer um vídeo sobre tratamento e outras coisas aí eu vou postar para vocês. Sejam bem-vindos, muito obrigado por assistirem o vídeo. Compartilhem, se inscrevam nesse canal e bora! Valeu, tchau, tchau!